podcast do Esquenta, do Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Hoje nós temos a nobre presença do Levi Torres, coordenador da Abrecon. O Levi, ele é formado em Administração e Marketing pela Universidade de São Paulo, Estácio de Sá, em São Paulo. É um especialista em pensar, instalar usinas de reciclagem de resíduos da construção civil. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dele dentro da Abrecon. Vamos falar um pouquinho também do curso que ele coordena há muito tempo e falar um pouquinho mais do Encontro Nacional. Estamos juntos também no nosso podcast, Rafael Teixeira, nosso diretor do grupo Rafa Entulho. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, André. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Levi. Boa tarde, André. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui, Vim trazer alegria e ousadia para o podcast. Que bom. E vamos falar sobre reciclagem em Entulho aqui, com umas pessoas especialistas, Estava aqui com o Rafael, com o André, há 10 anos aí, observa a gente no Facebook da Abrecon, no Instagram, nas redes sociais. Então vamos falar aí sobre reciclagem em Entulho, cursos, enfim. O que você perguntar? Perfeito. Então vamos já começar a falar um pouquinho do RCD Lab. O que é essa proposta que vocês vêm trazendo para a Abrecon? Bom, a gente há muito tempo, desde 2015, vem criando experiências para que o setor entenda o que é resíduos da construção e demolição. É basicamente diferente do que a gente vê nos laboratórios, por exemplo, os laboratórios de ensaios de agregado reciclado. O que a gente quer é oferecer para o associado um laboratório de experiência. Então eu estou lá em Itapemirim, por exemplo, no interior do Espírito Santo. Eu quero saber o que dá para fazer com uma caçamba com 70% de rejeito. Eu consigo fazer isso. Então hoje no Brasil não existe nenhuma entidade que proporcione ao associado, ao mercado de reciclagem de entulho, seja ATT ou aterro, essas experiências. Então a gente conseguiu, em parceria com grandes entidades aqui em São Paulo, no caso do IPT e da USP, criar um projeto chamado RCD Lab, onde a gente vai proporcionar essas experiências. Eu posso produzir, por exemplo, um asfalto com betume misturado com um pedrisco ou com a pedra 2, você entendeu? Eu posso também, nesse projeto, fazer experiências para subsidiar os trabalhos da ABNT ou da NBR, A gente teve, por exemplo, em 2020, 2021, a revisão da norma 15.116, Então, com esse projeto, a gente consegue ter, na prática, uma noção melhor, das experiências do setor. Então, o setor é carente dessas experiências, desses projetos, e a Abrecon vem de forma pioneira a proporcionar essas ações. André, e o que eu acho interessante, vale complementar do RCD Lab, o Levi é um cara que tem experiência aí porque visitou mais de 150 usinas no Brasil, então conhece praticamente todos os perfis de usina possível. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Acho que no Esquenta o Levi vai trazer toda essa experiência no Esquenta, no Encontro Nacional das Usinas. O Levi vai trazer toda essa experiência, mas acho que vale a pena aqui nesse pequeno tempo que a gente tem, bater um pouco de bola disso. Então o RCD Lab traz essa experiência do Levi ao longo desses 11 anos. Porém, ele está de olho no presente e também de olho no futuro. Sim. Ou seja, o RCD Lab ele tem o intuito de fazer testes, inclusive, de experiências que talvez hoje não tenha viabilidade, mas que daqui a 10 anos vai estar acontecendo. Então, mais uma vez, o RCD Lab é uma ação da Abrecon que está um passo à frente. E também, Levi, como a gente brinca aqui no nosso podcast, a questão do ensaio, ela traz para a gente uma possibilidade de enfrentar esse preconceito, porque o mercado hoje, Rafa, a gente tem um grande preconceito. Estava há pouco falando para um vereador que existe uma areia que é feito de entulho. Mas como assim? Não, isso não pode ser isso. Então, automaticamente existe um bloqueio, de ver aquela caçamba que na cabeça de todo mundo é lixo, transformada em patrimônio, em produto, em serviço, E aí o RCD Lab traz isso como desafio, não é isso? Exatamente, e ele vai proporcionar ao empreendedor uma noção clara do que é entulho, porque hoje o entulho, como você falou, ele parte de um preconceito.
o construtor, a construtora não faz a gestão dos resíduos, a usina de reciclagem de entulho ela não tem preços adequados para cada tipo de resíduo e é um samba do crioulo doido, né? Porque ninguém sabe o que está fazendo. A usina recebe um resíduo totalmente misturado e cobra um valor de resíduo limpo, né? Então o RCD Lab ele vem justamente, como o Rafael falou, vem justamente para antecipar o futuro. A gente quer fazer o quê? Experiências para que ele entenda que caçamba de entulho suja é uma coisa, caçamba de entulho limpa é outra coisa e o agregado reciclado serve para essa finalidade. Então essa é a proposta do negócio. E falando um pouco de futuro, um dos nossos podcasts a gente falou bastante da revisão da norma, na verdade da ampliação da série 15.000, que é a 15.116, que é essa tentativa já de trazer o futuro para hoje, né? Comenta um pouco da NBR 15.116, só para o nosso ouvinte entender isso daí. Bom, nós provocamos, né, o texto da ABNT em 2014, veja bem com o papel de uma associação, né? Então as ABNT são de 2004, logo depois da CONAMA, né? 2004. Aí então 15.112, 13, 14, 15, 16. Em 2014 nós provocamos alteração já com o pessoal da BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Em 2014 nós fizemos reuniões presenciais, 2014, 2015, o coordenador do projeto teve que viajar para os Estados Unidos e nós retomamos apenas em 2020. 2021, em junho de 2021, ela entrou em vigor com a revisão, então é a barra 2021. O que acontece é que nós tivemos uma evolução na aplicação do agregado reciclado para fins estruturais. Eu acho que isso é positivo, embora a gente não esteja vendendo agregado reciclado para a sua aplicação mais interessante, que é pavimentação. Por outro lado, a gente fez uma separação, uma distinção por classe dos agregados reciclados, ou seja, ARCI, ARCO e ARM, que eu, na minha visão, né, de certa forma já manifestei, né, essa questão, que eu não concordo pelo fato de que a discussão foi feita com base em nada. Porque não existe, nem no relatório setorial, que é o único projeto na história da reciclagem de entulho e disponível no mercado, não existe nenhuma informação que sustente essa separação. Foi feito com base em nada. Então, CI e CO, não existe nenhuma usina no Brasil que faz essa separação. Então, houve aplicação, né, houve evolução para a aplicação do agregado reciclado em função estrutural, ok? E houve, na minha opinião, de forma precipitada, essa separação dos agregados reciclados que não vai ter uma praticidade, né, no mercado, mas eu vejo que é um teste para que a gente em 2024, 2025 mostre novamente para a BNT os resultados e naturalmente retome a revisão desse texto. Mas não dá para a gente negar que já é um avanço mesmo nichado, segmentado para um público, mas já é um avanço, né, Rafael? É um avanço, sem dúvida. Mas eu achei interessante, o Levi comentou que as usinas, de forma geral, não explorou ainda a sua aplicação principal, que é o uso não estrutural. Hoje, se você pegar, como a gente teve aqui o Valmir, que falou sobre pavimentação, é uma utilização que aceita muito bem o agregado reciclado. Se você for pegar numa construção, 70%, 75% da construção não é estrutural, é assentamento de bloco, é reboco, é contrapiso. Então a gente tem muito a se explorar ainda em usos não estruturais, mas sem dúvida nenhuma é um avanço. E Levi, por que você acha que as usinas, de forma geral, não preencheu esse espaço ainda, não explorou tudo que poderia ainda fora o agregado, uso não estrutural? Por que você acha que ainda está... Eu acho que grande parte do mercado de usinas de reciclagem de entulho é amador, né? Eu estou vendo aqui o mapa, né? E tem uma cidade que eu visitei recentemente chamada Itapetininga, fica a 3 horas de Curitiba, 3 horas de São Paulo, né? Itapetininga tem 5.000 quilômetros de estradas rurais. Então, quando você vê esse panorama, óbvio que você vai projetar o seu maquinário com base naquela realidade, certo? Então, o que acontece? Hoje as usinas estão no interior, elas estão criando, por exemplo, sistemas de lavagem de agregados, sistemas de mesa com, às vezes, 30, 40 metros, decks de peneiras com 5, 6, 7 decks, sendo que a aplicação para aquela região é pavimentação. Então, na minha visão, eu penso que existe uma precipitação por parte do empreendedor em enxergar a reciclagem de entulho com os olhos de negócio comum, e não é.
É um negócio que ele é endêmico, Ele não dá pra, a gente está aqui em Santo André, não dá para olhar aqui a usina de Santo André e copiar e mandar lá para o Pará, lá para Manaus. É uma coisa que é o resultado de um estudo da região. Então o Rafael está aqui, a Rafa Entulhos está aqui, porque ela representa um tipo de resíduo e é uma região extremamente adensada. Para qualquer lugar que você olhar, para lá, para cá, para frente ou para trás, você tem prédio. Então, então a resposta eu acho que o mercado ainda é pouco estruturado e não tem inteligência no seu negócio. Ou seja, ele compra o equipamento achando que é um carro. Então você acha que o empreendedor ele copia o outro empreendedor, né? Então, por exemplo, visita a usina da Rafa Entulhos, que tem todas essas particularidades e leva essa solução para numa outra localidade. Isso geralmente não dá certo porque é o que você falou, faltou uma análise de mercado local ali, né? Não, assim, você vê, engraçado que os caras eles estão copiando uma usina do Instagram, cara. Esses dias eu visitei uma usina e o cara falou assim: ô Levi, você tem como me passar o contato daquela usina no Instagram? É uma usina que se destaca no Instagram. Então ela é bonitinha porque ela é pintada, é amarela, vermelha, é um negócio bonito. Mas por que o cara vai copiar? Né? Eu fui para uma cidade chamada, agora esqueci o nome da cidade, mas é um pouco antes de Linhares, no interior do Espírito Santo. O cara pegou a usina e copiou exatamente, inclusive o tamanho da mesa de triagem. Veja bem, a usina que foi copiada está numa região adensada, com 2 milhões de habitantes. A usina que foi instalada, né, está numa cidade com 20 mil habitantes. Então o cara colocou uma mesa de 20 metros. Para que isso, cara? Para que isso? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Pois é. Então, assim, faltou um pouco assim de malícia, né? Beleza, eu tô numa cidade, agora esqueci o nome, tô para lembrar aqui. Eu até parei lá, almocei, ficou, enfim. Mas, porra, é ruim quando você esquece o nome da cidade, né? A idade. Mas o nome da cidade nossa, se eu pudesse. Mas é ali. É ali. E depois de Fundão, passou Fundão, tem essa cidade. E o que eu estava falando que enfim, esqueci. Não, exatamente essa falta de avaliação dos empreendimentos, considerando o seu entorno, as características, né? Sim, e ver a questão das aplicações. Um modelo de negócio, você tem um modelo de negócio linear, ou seja, você tem a gestão de resíduo no canteiro, você tem o transporte, você tem a usina. Enfim, então o modelo de negócio é importante também para entender como o resíduo vai chegar. Então tem vários detalhes. E já pensando nesse modelo linear, né, a Bricom ela vem avançando em algumas discussões bastante positivas, que são as diretivas, né? Fala um pouco para a gente como vem sendo construído isso das diretivas. Isso é tudo gatilho. A gente fez uma missão técnica em 2014, né? Foi para Las Vegas. Em 2017 foi para Las Vegas e San José. E 2019 foi para a Alemanha. E são dois gatilhos porque a gente conhece a estrutura. Por exemplo, nós fomos conhecer a estrutura da CDRA nos Estados Unidos, em Sacramento. Sacramento é a capital da Califórnia. E os caras têm diretivas no sentido de orientar o associado para detalhes, para informações que às vezes passa batido. Aqui no Brasil, nós temos com muito costume usinas de reciclagem de tudo que não sabem lidar, por exemplo, com amianto, que coloca um funcionário para fazer triagem de amianto. Sabe que o amianto é cinza e o concreto é cinza. Ele passa muito facilmente na mesa de triagem. Então, nós estávamos aqui na Rafa Entulhos Santo André em 2019, naquele barzinho lá chamado Sim Senhor, e a gente estava discutindo, o Rafael, o Hugo, né, discutindo, mas a gente precisa fazer um manual para o setor de caçambas, porque assim como a usina de reciclagem de entulho, que é um setor amador, o setor de transporte é mais amador ainda. E aí o Rafael falou, não, a gente precisa fazer um manual, ou falando pro cara que pode, que não pode, porque você sabe como é, os caras às vezes dirigem sem camisa, com chinelo, né, enfim. Quantas vezes, Rafael, a gente vê acidente de caçamba, seja alguém batendo na caçamba ou o caminhão batendo na caçamba, quando você não encontra um corpo na caçamba, né? E aí, beleza, em março de 2020, a gente começou a digitar a diretiva 01 na época, né? Hoje são 8 diretivas. Então eu pensei assim, vamos criar a diretiva 1, que é regular, a diretiva 2, irregular, ou seja, 1 seria um ambiente controlado, um ambiente sem pandemia, e a 2 um ambiente pandêmico, né? E aí foi avançando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma voltada para um foco, além do transportador, também
pensando todo esse processo linear, não é isso? Todos os setores envolvidos na gestão dos resíduos. Então, isso aí na verdade veio assim de gatilhos que a gente conseguiu. Por isso que é importante a missão técnica, né? Porque é caro o negócio, né? Ainda mais agora com dólar quase R$10. Não tá R$10, tá R$7, mas é caro. Gasolina também, acho que eu vou pegar o galão e pagar a passagem de avião. Mas o que é importante a missão técnica é porque você vê como é a distância da realidade do Brasil para outros países, porque os caras têm diretivas desde a década de 80, cara. É um absurdo, isso é um absurdo. Nós estamos em 2021, quase 40 anos depois, descrevendo um negócio ali que ninguém segue ou então lê o negócio, né? Então essas diretivas, ela atende caçamba, atende ATT, aterro, usina, ecoponto, demolição, desconstrução e falta mais um que eu não lembro. Canteiro de obra atende? Sim, também. Gestão dos resíduos no canteiro de obras. Perfeito. Então todos os atores estão previstos nas diretivas. E a diretiva, como o Rafael falou, é o futuro. A gente está escrevendo isso agora, assim como a gente criou o curso lá em 2012, né? Mas olhando no futuro. Quem nós queremos ser em 2031, 2041? Então isso vai ser muito importante, embora muita gente critique, né? Porque a diretiva são quase 200 páginas. É um dicionário, né? Imagina, o caçambeiro vai ler ali, você acha que ele vai entender o negócio? Então a gente está criando um negócio daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. André, eu tive esses dias numa reunião com transportadores, um workshop com transportadores. Eu disse lá o seguinte, falei, olha, qual a empresa que vocês querem deixar para os seus filhos? Acho que Qual empresa vocês querem deixar para os seus filhos? Então, vale a pena ou não, pelo menos ler a diretiva, tentar colocar em prática o máximo possível, ou pelo menos aquilo que é possível ali dentro da realidade. Então, qual empresa quer deixar para os seus filhos? Então, realmente a diretiva é algo para o futuro, mas tem que começar a ser implantado. As empresas falam muito em valorização. Tem muita questão de o órgão público é fundamental, principalmente para criar a regra do jogo, só que as empresas também podem fazer o seu papel, podem e devem fazer o seu papel. E é uma construção que vocês vêm fazendo de considerar o transportador também como elo forte dessa dinâmica linear, né? E as diretivas, e é uma reflexão que eu faço, o transportador nunca se preocupou em gerenciar resíduo, né? E ele é o grande gerenciador de resíduo. Na prática é o que é. acontece. E ele que liga as pontas. Ele gera a confiança do gerador, porque você está transferindo a responsabilidade, e ele faz o diálogo direto com o destino final, né? Então a diretiva também tem esse objetivo. E olhando para isso, a Brecon ela estabelece pilares de atuação, né? Como a gente vem falando da questão da educação ambiental, a questão da responsabilidade. Fala um pouco dos pilares da Brecon para a gente. Bom, a Brecon nasceu em 2010, né? Informalmente, lá na rua Major Quedinho, no centro de São Paulo. O pilar, basicamente, desde o início, desde a primeira reunião que nós fizemos lá na Desmontec. Desmontec é uma demolidora lá do centro de São Paulo, né? Era o quê? Combater descarte irregular de entulho, promover o uso do agregado reciclado, qualificar empreendedor e empreendimento. Basicamente, esse é o tripé, exatamente, 3 pontas. Então, desde o início, todos os nossos projetos são para qualificar empreendedor e empreendimento. Então, empreendedor é o curso, workshop, seminários, encontro, né? Promover o uso do agregado reciclado, MARI, Manual de Aplicação do Agregado Reciclado, e combater o descarte irregular de entulho, MAPA Brecon. Então, isso é só resumidamente, tem muitas outras coisas, né? Os detalhes, os grupos de WhatsApp, que a gente também consegue ter muita informação, mas basicamente o tripé da Brecon é isso que sustenta a missão da entidade. Ô, Levi, interessante, a gente falou das diretivas e também tem os cursos, tá? Eu fui aluno do curso para operação de usinas da Brecon. Eu não me lembro o ano, mas acho que 7 anos atrás, uma das primeiras edições, talvez segunda ou terceira edição. Sim. Do curso da operação era o professor Elcio. Então, o curso é importante para o mercado. André, fala um pouquinho do curso pra gente, Levi. Não, o curso foi uma veia que a gente acertou assim na lata, porque você sabe que a associação é não governamental, então não é uma empresa que fatura milhões, embora tem gente que acha que a associação é tudo caro, né? É absurdo. Mas não é caro, é barato, pelo custo-benefício. Mas em 2012 a gente conheceu o pessoal lá de Osasco, na INAC, Instituto Nova Agro de Cidadania. E aí a gente conseguiu juntar as duas experiências, na Brecon e INAC, e criamos o primeiro curso voltado para
operação de usina de reciclagem de entulho, com visita técnica. Então, quando a gente mandava e-mail para outros estados, né, nossa, que legal, vocês têm um curso, e era uma coisa assim absurda que a gente conseguiu atrair tanta gente que na época que a gente fez o briefing de reunião, né, a gente achava que ia trazer 20 pessoas. E quando a gente colocou na sala, você lembra da sala de Osasco, né? Sim. É uma sala que cabia mais ou menos umas 25 pessoas. Nós conseguimos colocar 50 pessoas. E era uma coisa absurda, porque toda hora a gente lançava, assim, a cada 2 meses, 3 meses, lançava edição, e era um sucesso, cara. Só parou mesmo na crise de 2015, porque aí o pessoal, né, enfim, perdeu acho que um pouco de motivação. Mas foi um sucesso. E foi aquele curso que colocou a Brecon no patamar que hoje está, porque a Brecon, metade dos seus associados foram formados no curso. O Rafael é exemplo, eu sou exemplo, porque eu assisti todas as edições a partir de 2015, 2016, eu assumi, né, como professor do curso. Então o curso ele teve essa função, né? E a gente reposicionou esse evento, porque antigamente era gestão dos resíduos no canteiro de obras e operação de usinas de reciclagem de entulho. Então a gente tinha muita construtora. Então a gente foi focando no mercado que é mais interessante pra gente, porque nós somos uma associação de usinas, né? Então fomos focando na operação de usina de reciclagem de entulho e mudando todo o conteúdo da cartilha para ser muito mais prático, né? E hoje o curso é o que é? O único curso hoje no Brasil voltado especialmente para usinas de reciclagem de entulho, único. Na pandemia tivemos online. Isso. Obviamente o do presencial teve online. Retoma ano que vem, presencial ou ano que vem? Retoma, a partir de março de 2022 tem esse curso. E esse curso, a gente tem um compromisso em revisar toda edição, pelo menos 10% do conteúdo. 10% do conteúdo a gente revisa. Então, a partir de 2017 a gente foi revisando o conteúdo, né? Fomos trocando os professores e introduzindo as informações da pesquisa setorial. Então, além de ser o único, a gente também tem conteúdo exclusivo, que é a pesquisa setorial, que é outro projeto que é único e exclusivo, porque quando a gente apresentou a pesquisa setorial para o estado de São Paulo, o pessoal, não é possível, né? 300 usinas de reciclagem de entulho? Não, mas eu só conheço 2, porra. Olha a visão do cara míope, né? E a gente colocou o Brasil no outro patamar, porque nem as autoridades sabiam. Sim. Se você for hoje no Ministério do Meio Ambiente, eles vão falar para você que existe 2.000 usinas de reciclagem de entulho no Brasil. Porque eles confundem, né? Na verdade não confundem, colocam tudo no mesmo balaio, né? Cooperativa, exatamente. E a gente, como a gente trabalha só com entulho classe A, sim, a gente que dá luz para o negócio, né? E o Encontro Nacional agora, no dia 25 de novembro, ele vai apresentar, o Everton, né? O Everton vai apresentar a parte 1, eu vou apresentar a parte 2, a gente vai apresentar o número de usinas de reciclagem de entulho atualizado. Então é uma coisa que, para quem não conhece, não sabe, fica impressionado, né? E acho que não só o número da usina, a pesquisa setorial traz a realidade das usinas, André. E é interessante, né? Imagina que os empreendedores vê a realidade das usinas, como o mercado está se comportando, é algo estratégico, é interessante. Então, o Encontro Nacional é um grande evento. Parabéns para a Brecon, Levi. E dia 25 de novembro, né? E tem um mito, né? Tem gente que fala assim, que o agregado é uma polêmica, mas o pessoal fala assim, o agregado reciclado compete com o natural. E a gente mostra os dados da pesquisa setorial, a gente mostra que o agregado reciclado é uma pedra reciclada no sapato das pedreiras ou dos portos de areia, porque, cara, a gente produz muito pouco, vai dar mais ou menos 3 milhões de metros cúbicos por mês. Se você considerar o que a produção de agregado pedra natural e areia reciclada é absurda, é 50 vezes maior. Sim. Então não tem nem como imaginar que a gente compete com esse pessoal, entendeu? Em contrapartida, existe todo esse universo de possibilidade, porque quando você consegue fazer uma pequena substituição do volume total, você comporta o mercado. E olhando para isso, Levi, ainda nessa linha da pesquisa setorial, você tem algum spoiler para dar para a gente, que vai apresentar no Encontro Nacional? Como que as usinas se comportaram nesse período de pandemia? Tem dado atualizado? Sim, o spoiler a gente mantém a tendência de crescimento das usinas de reciclagem de entulho. Continuamos. O que acontece é o seguinte, é um caso bem interessante, precisa ser estudado isso, né? Mesmo na crise a gente cresce. Eu tenho uma teoria para isso. Nas cidades grandes, cidades adensadas, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, os locais para descartar entulho, seja eles regulares ou irregulares, os crimes ambientais, já estão chegando à sua exaustão.
Então, o crescimento no número de usinas de reciclagem de entulho tem a ver com a exaustão dos locais de recepção dos resíduos da construção. Então, o spoiler aqui é que nós aumentamos o número de usinas de reciclagem de entulho, né? E também aumentamos a quantidade de agregado reciclado produzida, né? E de 2018 para 2020, né? Essa pesquisa é 2020, não é 2021. Nós crescemos também algo em torno de 20% na geração de resíduos da construção, saindo de 85 para 100, mais ou menos 100 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição. Então é um dado interessante e é provável que esse crescimento ele seja aí a longo prazo, né? Porque... Vamos olhar essa linha do tempo então. Fala pra gente, Fique e Abrecon também está olhando para o futuro do ponto de vista do planejamento mesmo da ação. Eu penso assim, a gente tem que olhar para o futuro porque esse é o nosso papel, né? É antecipar os problemas para o associado, para o mercado de usinas de reciclagem de entulho. Esse RCD Lab, por exemplo, ele tem a ideia de colocar academia e empresas na mesma mesa para debater, para discutir, para criar experiências, como eu falei aqui no início, né? A ideia do futuro, né, desse negócio de futurologia, é uma conta simples. Nós em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil que tenha escassez de recursos naturais, em algum momento a areia lavada vai se fazer presente no mercado, certo? Assim como acontece... O que acontece é o seguinte, basicamente, né, resumidamente. O que acontece em Nova York, o que acontece em Madrid, o que acontece em Paris, vai acontecer no Brasil em algum momento, porque lá já existe a escassez de recursos naturais. E a lavagem de areia, a lavagem do agregado reciclado já é uma realidade também. Então, esse futuro que a gente está estudando aí é naturalmente o quê? Olhar para fora e falar, aqui vai acontecer. Porque a pedra em São Paulo, a pedra nas regiões que tem escassez de recursos naturais, já carrega o preço que é altíssimo do frete, né? Mais o diesel, do combustível e outros tantos problemas, né? Então, esse RCD Lab é justamente para olhar para o futuro e, pessoal, nós precisamos fazer isso assim, assim, assado. Hoje não é viável. Muitos procedimentos, inclusive as mesas ou os equipamentos, as lavagens também, por exemplo, outros equipamentos que complementam o tratamento dos resíduos, não são equipamentos viáveis, mas esses laboratórios nos dão a condição, a ideia de quando vai ser viável, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 12 anos. A gente vai olhar para trás, André, daqui a uns 5 anos e falar, porra, que vergonha, a gente fazia reciclagem de entulho sem mesa de triagem, né, cara? Eu lembro até hoje, fui para Sorocaba, eu vi um cara fazendo quebra dos rompedores na mão, cara. Sabe aquela marreta na mão? Cara, a gente vai olhar para nossa, a gente tava num mundo pré-histórico, bicho. E é assim que vai acontecer. Não existe reciclagem de entulho sem mesa de triagem. Infelizmente hoje a maioria não tem mesa de triagem, mas é exatamente isso que a gente vai chegar à conclusão. E ainda, olhando para isso, a gente sabe que as cidades, as prefeituras, né, elas têm um papel importante. Né? Olhando para a solução, como que você avalia o poder público nessa dinâmica que é o mercado que você acabou de colocar? Devido a essas questões, a escassez, a questão do avanço, um pouco também da educação ambiental, o avanço da legislação, né, o controle ambiental, a rastreabilidade vem levando a soluções dessas. E o papel do poder público nessa dinâmica? O que a gente tem levantado a bandeira há muito tempo é um negócio chamado regulamentação do transporte de resíduos. O poder público, especialmente o poder municipal, a prefeitura deve fazer sua parte regulamentando o transporte. Regulamentar significa exigir do caçambeiro, que é o transportador, o seu papel de fazer o transporte do ponto A, que é o gerador, para o ponto C, que é o destinatário. Então, o que eu vejo no Brasil é prefeitura, estado e União perdidos totalmente. Hoje, no nível estadual, poucos estados têm plano estadual de resíduos sólidos e aqueles que têm são mal feitos, né? Pega, por exemplo, eu não vou citar aqui o estado, né? Mas tem estado que confunde resíduo classe A com comida, para você ter uma ideia. Então, os estados não têm planos estaduais, os municípios estão perdidos. Para você ter uma ideia, a política de resíduos da construção e demolição no estado de São Paulo era doar britador. E muitos municípios receberam esses britadores, não sabem o que fazem e depois de 5 anos vendem como sucata. Então existe uma precipitação do poder público, especialmente do Estado, em subsidiar cidades nessas questões. Então todo mundo está perdido. No nível local, as cidades se negam a regulamentar o transporte de resíduos porque isso é antipopular, perde voto. Quando você regulamenta o transporte de resíduos,
você aumenta o preço, né, da caçamba de entulho. A partir do momento que ele deixa de descartar no rio, no mar, né, tem gente descartando entulho no mar. Lá não sei se você viu o meme que a gente fez. Eu vi um vídeo. Um caçambeiro jogando entulho no mar, né? E mar você come peixe, né? O peixe doente, você vai estar doente, obviamente, né? Então, a partir do momento que a regulamentação obriga o transportador a descartar no local adequado, isso é muito óbvio que vai aumentar o valor da caçamba, certo? Estou certo? É óbvio. Então, todo mundo está perdido. Eu acho que tem que ter uma autoridade central para organizar. Pera aí, vamos colocar a bola no chão e vamos recomeçar esse jogo, Rafael. Olivier, é óbvio, é o que eu falo. Uma vez a gente estava gravando um podcast aqui, o Hugo falou exatamente isso. Ele falou, olha, tem essas ações impopular e tal, mas também a má gestão dos resíduos pode tirar voto, hein, cara? Porque uma cidade fica horrível. Fica caro. Fica horrível. A região, por exemplo, a região do Ipiranga, em São Paulo, os imóveis, uma região pode ser uma área nobre, né? Os imóveis perdem valor por causa do descarte irregular, de resíduo da construção especificamente. São Paulo chegou acho que 2 mil pontos de Exatamente. descarte irregular. Naquela região. E aí, tinha 4 mil, caiu, Isso. depois subiu de novo um pouquinho. E a Raça Entulhos, ela opera hoje em 39 cidades. Quando nós vamos fazer um plano de negócio para uma cidade, aquele estudo que o Levi falou que é importante para entender o mercado que você está trabalhando, a primeira coisa que a gente olha é qual ambiente nós vamos operar. E aí a gente fez uma classificação de 3 ambientes: ambiente regulamentado, ambiente não regulamentado adequadamente e ambiente sem regulamentação. Sem regulamentação, grande maioria, não regulamentado adequadamente, segundo lugar ali, e regulamentado adequadamente, cumprindo ali umas etapas, fazendo uma legislação por quem entende, tendo sistema de CTR eletrônico, enfim. Esses são a minoria, infelizmente, André. Infelizmente, é a minoria. E você percebe que nas cidades que tem alguma regulamentação, nem que não seja perfeito, o mercado, a cadeia ali é valorizada, o gerador tem ali, sabe da sua responsabilidade, o transportador ali faz o seu papel. Então, precisa sim do poder público, isso é fato, ele tem que regulamentar. Eu queria até nessa linha ouvir a opinião do Levi, exatamente quando há algumas prefeituras que avançam do ponto de vista da regulamentação, mas também avançam do ponto de vista de instituir ou parceria público-privada ou até mesmo usinas públicas que entram no circuito da gestão de resíduos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, a usina pública foi imprescindível, foi muito importante para a história do setor. Se você pegar BH, Campinas, Jundiaí, né? Jundiaí não, mas BH, Campinas, São Carlos, Sumaré, Nova Odessa, exatamente. Tivemos em São Paulo e Itaquera. São Paulo também, teve São Paulo. Aliás, é um caso bem interessante para ser explorado. São Paulo, a primeira usina foi em Santo Amaro, né? Santo Amaro, Zona Sul. Depois foi lá em Itaquera. Mas assim, então o que eu estava falando é o seguinte: as usinas públicas, elas foram essenciais no passado para estimular a atividade, né? Hoje elas não têm um desempenho, um papel fundamental, né? Em alguns momentos até atrapalham a iniciativa privada, né? Eu estou dando exemplo, por exemplo, de Campinas e BH. BH, por exemplo, não tem usinas de descarte de entulho há muito tempo, não tem oferta. Veja bem, nós estamos falando da 4ª maior cidade do Brasil. Sabe por que não tem ninguém interessado em BH? Porque a prefeitura recebe de graça o entulho, de forma irregular, e a oferta de agregado reciclado é quase de graça. No caso de Campinas, existe muita reclamação, né, por parte dos empreendedores daquela região, porque não há compromisso com a usina de reciclagem de entulho. A usina de Sumaré e Nova Odessa estão paradas, né, há muito tempo, né, muito tempo. Exemplo de Sumaré, engraçado, o Estado, nessa política de doar habilitadores, doou para a usina de Sumaré, rodou 3 meses, quando eles foram ver a troca dos martelos, até hoje não conseguiram comprar o martelo para substituir. Isso é muito comum. Que era até caro demais para a ideia que eles tinham, a parada até hoje. Para você ter uma ideia que foi tão equivocado, colocaram martelo, né? O resíduo público, que a prefeitura vai receber o resíduo público, né? Sim. Isso aí acontece em Presidente Prudente, acontece em Assis, acontece em Bauru. Bauru é uma cidade do centro de São Paulo, né? Centro do estado. Inauguraram uma usina com martelo. Inauguraram em 2017. Até hoje a usina não está operando. Se você for lá agora, existe lá, dá para entrar porque o portão está quebrado.
Existe a tinta que pintaram, que é o alimentador de verde, até hoje, cara. Então, resumindo, para terminar, né? A questão das usinas públicas foram essenciais na década de 90, na década passada. Hoje não mais. Eu acho que o poder público pode fazer mais. Fazendo o quê? Regulamentando. No caso de BH, ela poderia muito bem conceder o sistema de gestão pública, né? Deixar de operar, porque, convenhamos, a prefeitura não tem know-how para fazer a operação de uma usina de reciclagem de entulho. Se você visitar todas as usinas de reciclagem de entulho públicas no Brasil, você vai encontrar defeito do início ao fim. Elas não têm know-how. Qual é o poder do papel do poder público? É regulamentar, apenas regulamentar. Exigir que o gerador contrate um transportador legalizado, esse transportador descartar no local licenciado e esse local licenciado fazer o trabalho, né, que é a TT, o aterro, a usina de reciclagem de entulho, enfim. E também cabe ao poder público também estimular a agenda pública, né, consumindo o agregado reciclado. Essa informação também está na pesquisa setorial das empresas públicas e privadas. Não, essa não está na pesquisa porque isso é uma visão minha, uma experiência que eu já tenho uma vivência aí. Já visitei essas usinas, né? E acho que com base no que eu vejo nos mercados, né? Eu sempre quando visito uma cidade eu vou um dia antes para entender, conversar com as pessoas. E no caso, você conhece o interior de São Paulo, né? Você sabe que ali na região de Campinas as usinas públicas dominavam por um bom tempo, né? Essa usina de Nova Odessa, se não me engano, fica próximo da rodoviária, né? Sim. Exatamente. Essa usina está parada há muito tempo, cara. Há muito tempo. E a realidade é a mesma para BH, a mesma para Campinas, a mesma para Rio Preto. Rio Preto foi inaugurado em 2009. Se for lá agora, tá parada. Olivier, acho que o André pergunta, ele quis ver a questão da quantidade de usina pública e privada. A pesquisa vai trazer isso? Sim. Tá. A pesquisa tem usinas públicas, privadas, fixas e móveis. Tem. A bela pesquisa. Sabia que teria. Bela pesquisa. Levi, só pra... Tem muita usina que vai assistir esse podcast, muito empreendedor que gerencia usina. E você falou do martelo, cara. Você não defende o uso do martelo no primário, né? Na aplicagem primária, é isso? Sim, o martelo é um equipamento muito bom. Vamos observar aqui, ele é muito bom porque ele faz um trabalho completo, né? Ele faz um trabalho mais completo do que o britador de mandíbula, só que ele consome muita energia, né? E para o resíduo, no caso de uma usina pública que não tem mesa, não faz sentido nenhum colocá-lo como primário, né? Então eu defendo, né, uma bandeira que a gente tem levantado é que esses equipamentos mais complexos sejam colocados logo após da diminuição, da redução. E depois da classificação. Exatamente, mas convenhamos, né? O martelo está mais para uma cidade grande com um resíduo mais homogêneo, né? Por exemplo, um resíduo de concreto, do que para um resíduo cerâmico, né? Eu vou trazer uma experiência. Eu uso o britador de mandíbula na usina de Santo André. Nós utilizamos o britador de mandíbula na primário, e aí eu classifico. E quando eu quero produzir, aí eu tenho uma demanda de agregados finos, 14 milímetros para baixo, pedrisco para baixo, e aí eu passo do martelo secundário. Então faz uma britagem secundária no martelo. Então aí cai bem o martelo. Sim. Você coloca já o martelo com uma grelha de 14 milímetros e coloca uma segunda classificação também, para você classificar areia e pedrisco, por exemplo. Então o martelo cai muito bem. Realmente o martelo do primário não teve boa experiência. Aqui na região, eu já vi aquela parede de cima romper entrando madeira, que é muito perigoso, né? E no caso dessa usina que rompeu, não tinha mesa de triagem, então era alimentação direta. E ferro. Exatamente. Veja, o martelo, depois da classificação, você já teve ímãs, você já teve as esteiras magnéticas que extraiu o ferro antes de chegar no martelo. Exatamente. Inclusive, quando eu ativo o martelo, eu tenho 2 sistemas de ímã. Um antes da primeira classificação e um na esteira que está levando para o martelo. Bem na boca. Se você coloca o martelo no primário, tem ferro dentro do concreto. E aí? Exatamente. Aquele negócio é absurdo. Na minha opinião, é o melhor, mas só que ele deve ser colocado num layout que seja adequado para a usina, né? E também tem a classificação, né, do moinho de martelo e os rebritadores, que aí tem o conceito de rotor fixo, enfim. Mas essa é uma discussão. Eu queria, nessa linha, até fazer uma provocação, não fiz nenhuma até agora. Eu fiz. As usinas de reciclagem de entulho, elas dominam essa tecnologia, essa visão. Ou há algumas discussões em algumas cidades de trazer uma etapa de beneficiamento do peneiramento para a área de transbordo e triagem, né? Considerando aí a possibilidade de gerar um subproduto primário, que seria um pó de pedra, enfim, e tentar reduzir ou classificar esse resíduo.
Entretanto, há um conflito de entendimento. Se isso é uma usina de reciclagem, se não é, se as ATTs peneirando conflita diretamente. A gente não vê isso como conflito, mas qual que é a opinião da Brecon, que representa as usinas de reciclagem de entulho? Bom, em 2016, 2017 e início de 2018, a gente iniciou uma discussão para alterar a resolução CONAMA número 307. A discussão no momento era exatamente essa, né? Existem muitas ATTs que fazem peneiramento do resíduo, não fazem abritagem, fazem peneiramento, e o conceito da CONAMA ele é aberto. Nós temos basicamente 4 conceitos, né? Transformação, beneficiamento, reciclagem e reutilização. Então, quando a gente fala em resíduos da construção, nós estamos falando em 2 mundos, né? Paulista, São Paulo é uma coisa, São Paulo tem mais ou menos metade das usinas de reciclagem de entulho do Brasil, e fora de São Paulo a coisa é outra parada, totalmente diferente. Quando a gente fala de licenciamento, então, aqui em São Paulo é estadual, fora de São Paulo é municipal, né? Paraná, inclusive, as grandes cidades podem licenciar usinas de reciclagem de entulho, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. No caso da discussão da CONAMA, a gente entende que nos mercados mais competitivos é uma concorrência desleal, porque a usina tem um custo muito alto com o licenciamento, né? Então produz um agregado reciclado mais sofisticado, e a ATT ela faz um peneiramento com um custo menor, sem licenciamento. Geralmente a ATT em São Paulo é local, né? Ou seja, município. Ela coloca no mercado um agregado reciclado, que não sei se poderia chamar de agregado, mas um material com baixíssima qualidade, que compete com a usina e compromete a imagem do agregado reciclado. Então a gente não concluiu essa discussão porque naquele momento o Ministério do Meio Ambiente rechaçou a possibilidade de alterar a resolução CONAMA, mas a gente entende que é uma concorrência desleal no sentido de desvalorizar o produto, porque o agregado reciclado tem que atender a resolução, a BNT 15.115 e a 15.116, e até hoje não existe norma técnica que subsidie a produção de agregado reciclado em ATT ou aterro, apenas no manual, apenas a mesa ou apenas no peneiramento. Mas é uma realidade do Brasil, é uma realidade da Europa. Muitas áreas na Europa fazem o peneiramento, ou seja, igual o Rafael aqui, você tem unidades, por exemplo, na Zona Sul, uma na Zona Norte. Na Zona Norte só faz triagem, peneiramento, a Zona Sul faz britagem, entendeu? E de fato é uma provocação, não tenho dado atualizado, pode me ajudar. Eu sei que em São Paulo, na última vez, chegou a ter quantas ATTs cadastradas? Cadastradas na ferramenta do sistema que gerencia a revida construção civil do município de São Paulo, praticamente 100 ATTs. 100 ATTs, né? Se a gente olha para isso, é um grande universo, né? Se de fato, né, nesse espaço já conseguisse ter algum processo de agregar algum tipo de valor, né, é um número bastante representativo. Por que é a provocação? Porque a gente também tem que falar de números. Sim. Hoje, no Brasil, do total que a gente gera, quanto por cento a gente recicla? Mais ou menos 25%. Já é um número bastante significativo. Em relação a alguns resíduos, né, do mercado, já é um número bastante significativo. Sim, André, se você visitar essas 100 ATTs de São Paulo, você vai ver que também, como o Levi falou, o mercado de usinas são amador, transportador mais ainda, e ATT mais ainda. Mais ainda. Por quê? As ATTs não estão preparadas para isso. Primeiro que é no apartamento, né? O ATT está no endereço do apartamento. São Paulo tem esse detalhe. Né? Sim. Impressionante. Elas não estão preparadas para isso. E aí, me preocupa, tá? Me preocupa nisso ser uma ação que valide o crime ambiental. Por quê? As ATTs não são destino final. Ok. Não são. Elas são áreas de armazenamento temporário, áreas de triagem, e tem que enviar para um destino final. O ideal seria que essas ATTs sejam fornecedores de usinas. Esse é o melhor dos mundos. O transportador, por uma questão logística, faz o transbordo numa ATT, ali é feita uma triagem se necessário ou uma consolidação de carga e alimente as usinas. Se você torna essas ATTs destino final, e veja, resíduo classe A corresponde a 65%, 70% de todo o resíduo da construção civil. Então, se você torna essas unidades destino final, ou possibilidade de destino final desse tipo de resíduo, eu acho algo perigoso para a questão da destinação correta dos resíduos. A gente sabe muito bem
que hoje os aterros clandestinos são alimentados pelas ATTs. Sim. E não pelo transportador. O transportador ele leva para uma ATT, geralmente licenciada, geralmente com CTR eletrônico, e o destino inadequado se dá ali. Você vê, não é comum você ver ATTs fazendo um desserviço, ou seja, chegando o resíduo de uma obra que tem gerenciamento, o resíduo praticamente triado, e a ATT misturando o resíduo. Misturando, por quê? Porque aquilo vai para o mesmo destino. Então, é algo interessante, como o Levi falou, uma realidade na Europa, em várias cidades do Brasil, mas a gente não pode deixar de entender quais são a realidade das ATTs hoje, falando especificamente da região metropolitana de São Paulo. Mas tem uma observação, o conceito de ATT ele não foi assimilado pelo empresário, porque a ATT ela é vista como um empreendimento, né, um termo pejorativo, né, ATT, né, assim como o aterro de Netes. O aterro de Netes também não foi assimilado pelo empresário, porque o que acontece nos aterros de Netes, que são, em teoria, né, entre aspas, né, aí no Brasil, né? Você pega, basicamente, um descarte clandestino legalizado, porque a prefeitura dá o licenciamento lá e fala assim, aterro de Netes conforme a BNT 15.113, acabou. Só que o aterro de Netes é uma área de reservação de resíduo classe A. O que você vê pelo Brasil aí, ó, veja bem, existe uma diferença colossal entre São Paulo e Brasil. Tem descarte irregular de entulho, eu visitei Pernambuco, por exemplo, Petrolina, que é do lado da prefeitura, cara. Isso é inadmissível, Então existe uma diferença. E esses locais, quando a gente vê e se surpreende, são locais licenciados. E os termos utilizados são área de transbordo e triagem e aterro de Netes. Então, assim, o setor não assimilou o conceito de reservação e não assimilou esse negócio de ATT. Porque a ATT, como o Rafael falou, ele é um departamento do destino final. Ele faz o trabalho de limpeza do material, comercialização do resíduo classe B, destinação A, C e D, né? Então a ATT ganha dinheiro vendendo o resíduo 5, que é o resíduo classe B. Então ele faz o papel que facilita o trabalho da usina. Não que a usina vá receber o resíduo limpo, mas vai receber mais triado. Né? Sim, e a ATT, ela, além dessa possibilidade da triagem, ela viabiliza, ou pelo menos deveria viabilizar o envio para a usina. Porque nós estamos falando de uma área que pode fazer uma consolidação de carga. Sim. E para a usina isso é importante. Para a usina é importante chegar cargas. E assim, eu falo isso porque na prática a raça tem um pouco essa estrutura. Ela tem áreas que fazem só recebimento para trazer para a usina. Então isso é interessante na prática. O problema é que não é uma realidade. As ATTs, ela, infelizmente, devido a uma dificuldade da triagem do resíduo, ela acaba enviando muito para destinos não regulares. E na prática legal também, a usina licenciada para resíduo classe A não pode receber material misturado. A CETESB é muito exigente nisso. Você não pode derrubar uma caçambinha para fazer triagem numa usina de reciclagem de entulho. Também tem essa distinção também. Mas por outro lado também é difícil numa usina de reciclagem de entulho receber um material limpo 100%, é impossível. Mas não dá para ser uma caçambinha. Porque, veja, a CETESB, todo o processo tem o rejeito. Sim. E esse rejeito pode ser reciclável. Então, nessa lógica... Que para mim é um equívoco. Né? Eu acho que a operação de reciclagem ele pode ter aí, tranquilamente a entrada de resíduo mix para fazer a triagem. Porque, por exemplo, quando você licencia uma usina para a CETESB do estado de São Paulo, obviamente, como a gente falou, é impossível vir limpo. Então, ela prevê que você acondicione o rejeito daquela operação e destine de forma adequada. E aí pode ter reciclável ali, então acaba virando uma unidade de triagem, mas você tem razão, ela não é feita para receber, por exemplo, a caçamba de plástico, enfim. E lembrando a todos que esse é um esquenta, né? Já estamos avançando aí para o final, queria que o Levi fizesse as suas considerações, falasse um pouco mais do encontro nacional para a gente finalizar e já ir agradecendo as grandes contribuições, as provocações. E de fato, né, a gente tem muito para se discutir, né, desde questões conceituais, desde o ponto de vista da própria experiência que o Levi traz, né, a nossa avaliação como técnico, especialista, né, nesse podcast a gente percebeu o quanto a gente vem dando um passo para frente, o mercado vem dando um passo para frente, como a gente está conseguindo ter referenciais, né, para ter qualidade, controle, para ter consciência, né, e quanto isso pode ser desenvolvido.
É isso, Levi? É isso mesmo, o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem RCD é o ponto de encontro das usinas, né? A gente criou esse espaço, que é o evento, justamente para haver esse intercâmbio, né? A gente aproveita o momento para lançar os dados do relatório setorial, o novo MARE, né, que é o MARE 2022, as diretivas ABRECOM, e colocar o empreendedor em contato com as práticas mais avançadas, mais sofisticadas, né, do setor de resíduos da construção. E dessa vez a gente tem aí um público que está sedento por eventos presenciais, porque a gente ficou 2 anos trancafiado em casa. A gente vai fazer um evento presencial para discutir o que está dando certo, o que está dando errado, e novamente a ABRECOM assumindo o seu papel de forma pioneira, orientando o setor, né, falando sobre o que a gente sempre fala, que é o tripé, combater o descarte irregular de entulho, qualificar o empreendedor e também promover o uso do agregado reciclado. E novamente lançando projetos que vão somar para o setor de resíduos da construção e demolição que foram discutidos aqui, né? Esses esquentas aqui são muito importantes para aquelas usinas que estão nos rincões, né, dos rincões do Brasil, para ter vamos assim, para ver que nós estamos trabalhando para avançar no sistema, né? Avançar com as ferramentas que combatem o descarte irregular de entulho, para saber que ele não está sozinho, né? Então, toda essa discussão, em algum momento, vai se transformar em legislação, porque certamente alguém vai assistir a gente, um secretário de meio ambiente, um governador, um prefeito, e isso aqui gera muito conteúdo, né? E o Encontro Nacional, certamente, o empreendedor que vai estar presente lá, a usina, o ATT, o AT, ou quem fornece serviços para o setor, também vai chegar na sua cidade, vai orientar o prefeito, vai orientar o vereador, vai orientar o secretário, porque é algo que pra gente pelo menos é mais comum. Então a gente vai dar o respaldo, né, para esses empreendedores. Então já faço aqui o convite para quem está assistindo, dia 25 de novembro, nessa semana, né, às 8 horas em São Paulo acontece esse evento, né? A partir das 8 horas, quem tiver interesse pode fazer a inscrição pelo nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo 3862 7118, 11 3862 7118. Vai ser na Pompeia. Pompeia 681, fica entre Barra Funda e Vila Madalena. E esse evento aí é voltado para o setor de usinas de reciclagem de entulho, especificamente usinas de reciclagem de entulho. O site para o nosso ouvinte, que é abrecom.org.br/encontro-nacional. abrecom.org.br/encontro-nacional. Desculpa, eu falei errado. abrecom.org.br/encontro-nacional. Dia 25 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Hora que ainda dá para se inscrever, né, Rafa? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, André. Obrigado, Levi. Aguardo todo mundo lá no encontro. Grande evento, o encontro. Dá para trocar ideia, como o Levi falou, usinas que estão em áreas mais afastadas, vir conhecer essa realidade. Nós também conhecer a realidade deles. Dá para trocar ideia. Dá para sair de lá com solução. Vai ter lá o Levi que conheceu 150 usinas. Dá para sair com solução pra caramba. E eu tô ansioso, Levi, pro lançamento do MARE, cara. Sim. Eu tenho as edições anteriores do MARE, André, e quando você senta com um comprador, ou quando você senta com um engenheiro com o MARE, cara, é outro nível. É outro nível, cara. Então, é isso aí, pessoal. Bora se inscrever. Um abraço. Um abraço, valeu.